Não haverá acordo com o Irã, a menos que seja uma rendição incondicional. Foi com essa frase que Donald Trump mudou completamente o tom da guerra no Oriente Médio. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. Accept immunity, we'll give you immunity, and we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death, and I don't want to see that. Não é uma proposta de cessar fogo. Não é um pedido de negociação. E também não é uma tentativa de mediação diplomática. A expressão usada pelo presidente americano tem um peso histórico enorme, porque rendição incondicional não é um termo comum na política moderna. Ele foi usado principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados exigiram que Alemanha e Japão aceitassem derrota total. Sem negociação, sem condições, sem concessões. Agora, essa mesma linguagem voltou ao centro de um conflito internacional. E isso levanta uma pergunta importante. Se a guerra contra o Irã só termina com rendição total, qual é exatamente o objetivo dessa guerra? Analistas militares acreditam que a estratégia pode ir muito além de interromper ataques ou reduzir tensões. Na prática, a exigência americana aponta para 3 objetivos principais. O primeiro é destruir a capacidade militar do Irã. Nas últimas semanas, ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel atingiram bases de mísseis, centros de comando e instalações estratégicas dentro do país. Alguns desses ataques também eliminaram líderes militares importantes. O segundo objetivo envolve algo ainda mais sensível: o programa nuclear iraniano. Washington afirma que impedir o desenvolvimento de armas nucleares é uma das razões centrais da guerra. Isso significa que uma rendição completa poderia incluir o desmantelamento de instalações nucleares e o fim definitivo desse programa. Mas existe um terceiro objetivo que aparece com frequência nas análises geopolíticas: mudança de regime, ou seja, não apenas derrotar militarmente o Irã, mas substituir o governo da República Islâmica por outro considerado aceitável pelo Ocidente. Se isso realmente estiver no centro da estratégia, então a exigência de rendição incondicional começa a fazer mais sentido, porque não se trata apenas de vencer uma guerra, mas de redefinir completamente o sistema político de um país inteiro. O problema é que regimes como o iraniano raramente aceitam capitulação total. E isso pode transformar o conflito em algo muito mais longo, muito mais imprevisível. Desde o início da guerra, os ataques já atingiram diferentes pontos da região. Bombardeios em Teherã, operações contra o Hezbollah no Líbano, ataques iranianos contra bases americanas no Golfo e ameaças ao transporte de petróleo em uma das rotas mais importantes do planeta, o Estreito de Hormuz. Essa passagem marítima é responsável por uma parte gigantesca do petróleo que abastece a economia mundial. Se ela for bloqueada ou atacada, o impacto pode atingir diretamente os preços de energia em todo o planeta. Mas enquanto essa escalada acontece, o Irã já deixou claro que não aceitará a rendição. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que a exigência americana é apenas um sonho. Segundo ele, o país continuará resistindo, mesmo sob ataques, mesmo sob pressão internacional. E é exatamente aqui que surge o risco de uma guerra muito maior. Porque quando uma potência exige rendição total e o outro lado promete resistir a qualquer custo, o espaço para negociação praticamente desaparece. Nesse tipo de cenário, guerras raramente terminam rápido. Elas se expandem, se prolongam e começam a envolver cada vez mais atores, países aliados, grupos armados regionais, rotas estratégicas de energia,
interesses geopolíticos que vão muito além do conflito inicial. Por isso, alguns analistas acreditam que a declaração de Trump pode marcar uma nova fase da guerra. Uma fase onde o objetivo não é apenas conter o Irã, mas forçar uma transformação completa dentro do país. E agora existe uma pergunta que começa a circular entre estrategistas internacionais. Se a única saída aceitável para essa guerra é a rendição total, até onde esse conflito terá que escalar antes que alguém finalmente ceda?